Está começando a mais incrível, sensacional programação para adolescente, o Nova Teens. Eu quero convidar você agora a ficar de pé aí na sua casa, cantar com muita alegria, com muita energia a esse nosso Deus incrível. Meu coração é seu lar, me amou antes de te buscar, eu te evitava, você me buscava. Hoje provei desse amor, só penso em buscar o Senhor. Jesus me salvou, eu sou do Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Meu perfeito amor me transforma cada dia. Cada dia, luz do meu caminho. Não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo sou onde eu devo estar, no teu perfeito amor. Não importa o que vou enfrentar, com os olhos em ti vou ficar. Tu és fiel, Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Teu perfeito amor me transforma cada dia. Cada dia, luz do meu caminho. Não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo estou onde eu devo estar. Todo o meu coração te entrego. És bem-vindo, Jesus, sou tua casa. Teu perfeito amor me transforma cada dia. Cada dia, luz do meu caminho. Não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo estou onde eu devo estar, no teu perfeito amor. E aí, adolescentes? E chegou a hora da nossa brincadeira do seu culto online de domingo. E hoje nós vamos brincar de Plinko. Nós temos aqui a Pietra e o Vitor que vão brincar com a gente. E como que funciona a nossa brincadeira? Eles vão escolher um número de 1 a 5. E a nossa bolinha voadora vai ser lançada em um desses números. E ela vai percorrer aqui o nosso circuito do Plinko e vai cair em uma dessas categorias que estão aqui embaixo. Fácil, médio ou difícil. E a categoria que cair, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acertou a pergunta, ganha ponto. Se errar, não ganha. E um de vocês que tiver com a maior pontuação no final vai ganhar esse maravilhoso Cheetos de queijo. Beleza? Preparados? Sim. Então nós somos cavalheiros e vamos começar pelas meninas.
Pietra, escolhe o número de 1 a 5. 4. Número 4. Então, nossa bolinha vai ser jogada aí no 4. Ela tá caindo, caindo. E ela caiu no médio. Pietra, presta atenção na pergunta. O que João Batista comia? Gafanhotos. Gafanhotos e... E mel? Gafanhotos e mel, tá certo, Pietra. 1 ponto pras meninas. Agora é a vez do Vitor. Vitor, escolhe o número de 1 a 5. 5. Número 5, vamos lá. Nossa bolinha vai lá pro 5 e... Atenção, ela tá caindo. Ela vai cair no médio também. Vitor, quem reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém? Quem reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém? Olha, ele tem um livro na Bíblia todinho pra ele, hein? Vamos lá, olha o tempo, hein? 5, 4, Moisés. 3, vai dar mais um tempinho. 2, 1, não sabe. Então, 1 a 0 pras meninas. Pietra, o número de 1 a 5. 3. Número 3, vamos lá. Nossa bolinha vai ser jogada no 3, ela tá caindo, ela tá batendo. Será que ela vai cair no fácil? Será que ela vai cair no fácil? E caiu no fácil! Pietra, qual o nome do filho de Abraão com Sara? Isaac. Isaac, tá certo. 2 a 0 pras meninas. Agora é a vez do Vitor. Vitor, o número de 1 a 5. 3. Número 3. Nossa bolinha vai de novo no 3. Ela tá caindo, ela tá indo pro fácil, mas às vezes ela volta e... Fácil! Vitor, quem foi o sucessor de Moisés? Qual o nome do sucessor de Moisés? Atenção, 5, 4, 3, 2... Não, 1... Não é Isaac, as meninas continuam na frente. Pietra, um número de 1 a 5. 5. 5? Então é aqui no final, hein? Olha, será que ela quer que caia no difícil? Mas às vezes a bolinha vai pra lá, hein? Mas pelo visto... No médio, Pietra. Olha só. Diga o versículo João 3,16. Porque Deus criou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito... Para que, olha a dica. Para que pagasse seus pecados? Não, mas eu vou aceitar porque tu falou mais na metade do versículo, hein? Para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo João 3,16. Mas valeu, falou mais da metade. Sei que você tá nervosa. O número de 1 a 5. Não, é pra você. Acertou. Ah, não, perdão. É verdade, o Vitor, vamos lá. Vitor, número de 1 a 5. 4. Número 4, vamos lá. Número 4. E caiu no fácil. Olha a pergunta. Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Quantas pragas foram enviadas ao Egito? 20. 20? Vou dar o tempo, vai. 5, 4, 3, Ai. 2... Quantas? 10. 10? Vitor, você acertou a sua pergunta, mas essa foi a nossa última rodada e a nossa brincadeira terminou 3 a 1 para as meninas. Pietra, parabéns. Vitor, muito obrigado pela sua participação e a Pietra vai ganhar o nosso Cheetos. Aqui, Pietra, parabéns e essa foi a nossa brincadeira de hoje. Muito obrigado. São tantas coisas chamando minha atenção. Então coloco minha vida em tua direção. Olho pra ti, mesmo quando os dias mal vêm. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolho a ti, escolho a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolho a ti.
final, escolho seguir Jesus. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolho a ti, escolho a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolho a ti. A minha escolha é te adorar, com todo o meu coração louvar. Tu és o eterno Deus, meu rei. Tu és a vida, tu és a vida. A minha escolha é te adorar, com todo o meu coração louvar. Tu és o eterno Deus, meu rei. Tu és a vida, tu és a vida. Escolha a ti, escolha a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. Escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti. Sejam bem-vindos a mais um programa Diz Aí, o programa de perguntas e respostas onde você aí de casa tira as suas dúvidas. E por conta do grande sucesso da nossa última edição do Diz Aí e muitos comentários nas nossas mídias sociais pedindo mais, nós trouxemos aqui mais uma edição do Diz Aí. E falando em comentários, nós trouxemos o comentário mais curtido do nosso último vídeo do YouTube. Olha só, vamos colocar aqui o comentário, é do Matheus Fonseca. E ele falou assim: eu tenho uma dúvida que tá me matando. Cara, eu gosto muito de Fortnite. E geralmente passo umas 2 horas jogando todo dia. Tem problema nisso? João, é o seguinte: a Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia da alma. Ou seja, os nossos olhos são a porta de entrada para nossa mente, para nossa alma. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você está deixando entrar no seu corpo através dos seus olhos. Alguns estudos apontam que as pessoas que passam muito tempo com jogos que envolvem violência, elas têm uma tendência, assim, a ser mais violentos e achar isso normal. Você vê no jornal ali que fulano matou não sei quem e você acha normal. Afinal, você convive com isso todo dia nos jogos. Sabe o que eu faço quando eu me pergunto, será que isso é certo ou não? Eu penso assim, será que Jesus faria isso? Será que Jesus jogaria esse jogo? E você tem gastado mais tempo com esses jogos que não vão acrescentar tanto na sua vida ou com coisas que vão te edificar, com o seu relacionamento com Deus, com seus estudos, João. Isso é uma questão que vale a pena refletir. Isso não vale também só para Fortnite, vale para tudo que você faz na vida. Sejam em séries, filmes, jogos, músicas, você tem que verificar assim. Isso tá violando uma convicção minha? Isso tá indo contra os princípios que Deus estabeleceu? Se tá, aí você tem que pensar bem e se afastar daquilo. Mas beleza, não foi só no YouTube que nós tivemos comentários. Recebemos também várias cartas de internautas que mandaram suas dúvidas. E a nossa produção separou aqui pra gente uma pergunta, olha só, uma carta que chegou pra gente, e eu vou ler aqui. Akira, que bacana o seu programa. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha, mas teve um assunto que eu ainda fiquei agoniada pra saber. O que eu faço se minha autoridade me pede pra fazer algo errado? Quem perguntou isso foi a Maria Esther. Maria Esther, que pergunta ótima. A Bíblia instrui você a ser obediente, a honrar os seus pais e as suas autoridades, certo? Certíssimo, você tem que obedecer seus pais, obedecer seus professores, obedecer os seus líderes. Mas, Atos 5:29 diz bem assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você precisa obedecer aos professores? Sim. Seus pais? Sim. Líderes? Sim. Mas se eles pedirem uma coisa que vai contra o que Deus manda em sua palavra, você não faz. Por exemplo, sua mãe
pede pra você, por exemplo, mentir, dizer que ela não tá em casa, pedir pra você enganar alguém, pedir pra você roubar, mesmo ela sendo sua autoridade, você não deve obedecer. Um exemplo disso na Bíblia é Sifra e Puá, que eram 2 parteiras no Egito, e o próprio faraó ordenou que todas elas matassem todos os meninos. Isso está contra a palavra de Deus, ou seja, elas não obedeceram a autoridade para obedecer a Deus. Outro exemplo é Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem bem. O rei pediu para eles adorarem uma estátua que ele tinha erguido. E Êxodo diz que isso não pode, tem que adorar apenas o único e verdadeiro Deus. E eles não obedeceram o rei e quiseram obedecer a Deus, e Deus honrou a decisão deles. Adolescente, se alguma autoridade lhe pedir para fazer uma coisa errada, você não deve fazer. Obedeça antes a Deus do que aos homens. Infelizmente, nosso programa está já chegando ao fim, nosso tempo está acabando. E vamos para a última pergunta. No nosso último post sobre a oração aqui do Instagram, nós perguntamos quem tinha alguma dúvida. E olha só o comentário do João_Nobre. Tio, a minha mãe disse que eu passo muito tempo na frente do computador. Às vezes 5 a 6 horas. Eita, João, 5 a 6 horas? Isso é mesmo ruim pra mim ou é frescura dela? Olha aí a pergunta do João. João, é o seguinte, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que tem tempo pra tudo. Tem tempo pra você jogar, beleza, você pode jogar, mas tem tempo também pra você estudar, pra você brincar de outras coisas, pra você ajudar seus pais, pra você fazer as atividades de casa. Existe um tempo pra tudo. E também, Efésios 5,16 diz que você tem que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, João. Ao invés de você usar essas 5 ou 6 horas no computador, tente talvez fazer coisas produtivas e úteis com o seu tempo. Talvez ler um livro, aprender coisas novas, adiantar as tarefas da escola. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa sua decisão. Nova Teens, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Mande as suas dúvidas aí pro nosso próximo programa. Diz aí! Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa
numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Nova Teens, hoje nós queremos falar sobre uma das qualidades mais importantes que você deve desenvolver na sua vida, que é o quê? A honestidade. Deixa eu fazer algumas perguntas interessantes para você. Quem aqui você acha que os políticos do nosso país são desonestos? Quem aqui você fica indignado quando um governante rouba uma determinada quantidade de dinheiro que era para ser destinado para a saúde ou para a educação? Quem aqui você já ficou chateado com um amigo seu porque ele ganhou uma partida de algum jogo de você de uma forma desonesta? Quem aqui você concorda que todos os nossos políticos deveriam ser presos porque são pessoas desonestas? Mas deixa eu falar algo interessante. Sabe qual é o problema de tudo isso? A maioria desses políticos não começaram roubando milhões. Eles não começaram roubando grandes quantidades de dinheiro. Eles começaram cometendo pequenas ações repetidas, e esses pequenos atos, de uma forma repetida, determinaram o seu caráter. Esses pequenos hábitos de uma forma repetida, acabaram fazendo com que eles se tornassem pessoas desonestas. Eles começaram a ser desonestos no seu dia a dia. O caráter dele começou a ser formado mesmo antes de eles entrarem na política, quando eles tinham mais ou menos a sua idade. Eles começaram cometendo pequenas concessões, permitindo pequenas trapaças na sua vida, que talvez você esteja permitindo agora na sua vida. Tipo, como alcançar um resultado imerecido em uma prova porque você colou. Tipo, você venceu talvez um jogo cometendo algum tipo de trapaça. Tipo, você não devolveu o troco que era para você ter devolvido para o seu pai. Ou talvez você se apropriou de um bem que não era seu e você não devolveu esse bem. Ou até mesmo você contou uma versão diferente de uma história verdadeira para se safar. Gente, a desonestidade, ela precisa ser curada. Ela pode corromper você, adolescente. E você, se você não tratar a desonestidade agora na sua vida, você também é um sério candidato a ser uma pessoa desonesta, a ser como um desses políticos que talvez você tanto julga, e esses políticos que nós vimos na televisão. Talvez você reclame dos nossos políticos, mas você fura fila, né, adolescente? Você cola, talvez você empresta as coisas dos outros e não devolve. Você dá um resultado, um relato falso de alguma história. Você chega, quando você vai fazer supermercado com seus pais, você degusta um produto e lá tem uma placa dizendo que você não deve degustar os produtos que estão em exposição. Deixa eu falar algo muito interessante para você, Nova Teens. Deus ama a honestidade. Deus ama quando seus filhos agem de uma maneira justa. Honestidade, para você que está anotando aí, é aquela qualidade de ser verdadeiro, é não mentir, é não fraudar, é não enganar, é executar uma atividade sem trapacear. A honestidade é uma virtude de caráter que todos nós precisamos desenvolver. Olha o que a Bíblia fala em Jó, capítulo 29, versículo 14. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Era como uma roupa que eu usava todos os dias. De acordo com a Bíblia, Jó era um cara muito honesto. Olha o que a Bíblia fala em Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz bem assim: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó era um homem assim. A Bíblia diz que ele era um cara honesto. Olha o que ele fala a respeito dele mesmo em Jó, capítulo 23, versículo 7. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a ele. E de uma vez por todas ele me declararia inocente.
Em Jó, capítulo 13, versículo de 9 a 10, diz bem assim: juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Será que você poderia dizer isso, adolescente? Será que você poderia dizer que você nunca enganou ninguém? E olha o que Jó diz: que Deus me pese em uma balança justa. Você é capaz de afirmar essas palavras de todo o seu coração? Lembre-se da última vez que você fez uma prova, que você vendeu ou comprou alguma coisa. Lembre-se da última vez que você emprestou algo, ou você entrou numa fila, ou você contou uma história. Será que você pode dizer essas palavras com sinceridade? Será que você tem sido uma pessoa honesta? Novatins, o adolescente que quer agradar a Deus, ele quer viver em honestidade. Ele não gosta de malandragem, ele detesta essa esperteza, ele detesta querer levar vantagem em tudo. Um adolescente que quer agradar a Deus, ele quer agir de uma forma correta. Existe um comportamento muito comum que às vezes nós vemos na vida de muitos adolescentes. Alguns adolescentes que querem conseguir algumas coisas através de uma forma errada. Eles dizem bem assim para o líder de GA dele: tio, eu meditei, mas na verdade ele não tirou um tempo na semana para meditar. Eles, quando vem uma coisa de valor, eles querem se apropriar, ou às vezes eles roubam algumas coisas, né, dos seus colegas, dos seus pais, de alguma pessoa muito próxima, algum objeto que ele gostaria de ter, ele rouba isso. Ou de repente eles compram algo por um preço não muito justo. Alguém lá na escola está vendendo celular, você sabe que o preço daquele celular é R$1.000, R$2.000, e aquela pessoa está vendendo por R$200, você sabe que não é um preço justo, possivelmente aquele produto foi roubado, ou você quer levar vantagem dizendo que aquela pessoa é besta por estar vendendo por um preço muito baixo aquilo. Gente, mas isso é desonestidade. Talvez ainda você tenha essa prática de se apropriar de alguma coisa que não é sua, de roubar alguma coisa, mas isso não agrada o coração de Deus, porque Ele fala na sua palavra que roubo é desonestidade. Um dos mandamentos que Deus fala na sua palavra é Êxodo capítulo 20, versículo 15. Diz bem assim, ó: não roubarás. Levítico 19, 11, diz bem assim: não furtem, não mintem, nem enganem uns aos outros. Quando vivemos debaixo da vontade de Deus, pela lei do amor, nós queremos cultivar uma vida limpa, uma consciência limpa. Nós queremos ter uma vida correta diante das pessoas. Nós queremos ser correto em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Por exemplo, teve um dia desse que eu fui no shopping, né, passear, e quando eu estava andando ali pelo meio do shopping, eu encontrei um bolo de dinheiro. Cara, aquilo ali saltou aos meus olhos. Eu disse: cara, que sorte, encontrei esse bolo de dinheiro. Isso aqui vai resolver muitos problemas. E muitas pessoas estavam próximas daquele dinheiro, não queriam pegar, talvez com vergonha, achando que era uma pegadinha. Mas eu decidi pegar o dinheiro. Quando eu peguei aquele dinheiro, eu fiquei pensando: cara, esse dinheiro pode ser de uma pessoa que estava precisando muito. Uma pessoa que talvez veio pagar suas contas. E o que eu fiz? Eu fui lá no departamento, no shopping, onde você entregava aqueles produtos que as pessoas tinham perdido no shopping. E assim que eu chego lá, para entregar esse valor, aparece uma pessoa desesperada, dizendo bem assim: cara, eu perdi meu dinheiro, será que vocês não viram? Está aqui, eu vim pagar essa conta. E ele disse exatamente as notas que ele tinha perdido, e eu não tinha dúvida de que aquele dinheiro era daquela pessoa. E sabe o que eu fiz? Eu decidi praticar honestidade. Eu disse bem assim: cara, esse dinheiro não é meu. Isso aqui não é bênção do Senhor. Eu encontrei esse dinheiro, mas esse dinheiro pertence a alguém, a uma pessoa. Eu disse: amigo, está aqui o seu dinheiro, foi eu que achei. Aquela pessoa ficou tão emocionada e eu acabei, de uma certa forma, dando um grande testemunho. Então, o que acontece, adolescente? Deus quer que você seja honesto. A Bíblia fala sobre alguns personagens muito interessantes que eram pessoas honestas, como Daniel. Olha o que a Bíblia fala em Daniel 6, do versículo 1 ao 4. Dario achou por bem nomear 120 sápatras para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era Daniel. Os sápatras tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sápatras por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sápatras procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem
negligente. Daniel era correto em seus negócios. A Bíblia diz que não podiam acusá-lo de nada, pois ele era alguém que era honesto. Será que esse é o seu reflexo? Será que você pode dizer, pastor, eu sou um cara honesto? Se hoje nós fizermos uma pesquisa e procurarmos uma ficha sobre você, será que se eu perguntasse para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para os seus pais, para os seus amigos, será que eles poderiam dizer que você é uma pessoa honesta? A Bíblia também fala sobre Davi. Davi era uma pessoa honesta. Olha o que a Bíblia fala em 2 Samuel 22, 21. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Deixa eu falar uma coisa bem interessante para você, Novatins. Quando Cristo está dentro de você, você quer ter uma vida honesta. Provérbios 11:1 diz bem assim: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas os pesos justos são o seu prazer. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, diz bem assim: o nosso desejo é fazer o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Quando você pratica a honestidade na sua vida, isso é um grande testemunho para aquelas pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia fala que o bom nome, Novatins, vale mais do que muitas riquezas. Será que você poderia dizer, pastor, eu tenho um bom testemunho em relação à honestidade? Pastor, as pessoas podem confirmar que eu sou uma pessoa honesta. As pessoas podem dizer com toda certeza que eu tenho uma boa reputação diante delas. Deus quer que você venha ter um bom nome. Será que você pode dizer, pastor, a minha consciência está tranquila, porque as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho certeza que eu tenho impactado a vida delas com a minha honestidade. Quando você vive uma vida correta, Novatins, você não somente agrada o coração de Deus, mas também como você é um poderoso testemunho nessa terra. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 5,16. Assim brilhe sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem Deus Pai que está no céu. A Bíblia diz que a sua luz brilha quando você agrada, quando você fala aquilo que é agradável, quando você obedece a Deus, quando você faz aquilo que o Senhor manda na sua palavra. 1 Pedro 2,12 diz bem assim, ó, vive entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. O mundo precisa de pessoas que pratiquem atos de evangelismo. O mundo precisa de pessoas que tenham um testemunho tão impactante, que vivam uma vida tão correta, que isso vai chamar a atenção das pessoas. Nós podemos chamar a atenção das pessoas, Novatins, quando vivemos uma vida correta, quando nós decidimos viver uma vida agradável a Deus, viver uma vida honesta. Provérbios 22:1, aquele ensinamento que eu falei agora há pouco, diz bem assim, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Quando você vive uma vida correta, você tem uma boa reputação, você tem um bom nome e você glorifica o nome de Jesus. Agora nós queremos falar sobre algumas consequências da desonestidade. Quais são as consequências quando você é desonesto? Número 1, a Bíblia diz que você tem uma consciência culpada. Tem uma história muito interessante, uma história de um conto oriental, que um chinês decidiu roubar um sino. E naquele momento que ele decidiu roubar aquele sino, ele saiu correndo, aquele sino ficou batendo, desesperado, e quanto mais ele corria, mais aquele sino batia, e de uma certa forma aquela batida do sino era uma acusação contra ele, de que ele tinha roubado alguma coisa. E ele decidiu fazer algo interessante, ele decidiu tapar os seus ouvidos para que não ouvisse o barulho daquele sino. Muitas das vezes nós queremos fazer isso, mas é impossível. Quando você age de uma forma desonesta, adolescente, quando você infelizmente viola esse mandamento de Deus, você fica com a sua consciência culpada. Você sente aquele remorso, você entende lá no seu coração que você desagradou ao coração de Deus. Você entende que você infelizmente cometeu algo que não deveria cometer. Então, a primeira consequência quando nós somos desonestos, a Bíblia diz que nós temos a consciência culpada. Provérbios 20:17, o próprio rei Salomão diz bem assim, saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. A desonestidade pode até parecer que você está levando alguma vantagem, mas a longo prazo, infelizmente, ela vai
te atrapalhar. Quando você consegue algo através de modo irregular, parece que você está tendo uma vantagem ali. Mas, infelizmente, a sua consciência vai pesar. Deixa eu contar uma história muito interessante para vocês. Alguns anos atrás, eu emprestei um colchão de um irmão aqui da igreja para ir para o acampamento. E esqueci de devolver. Toda vez que eu passava aquele irmão, cara, aquela minha consciência me acusava. Dizia, olha o colchão do irmão, olha aquilo que você emprestou e não devolveu. E toda vez que eu passava na frente dele, sempre a minha consciência era como o sino do chinês que tinha roubado. A minha consciência me acusava, até que chegou um dia e disse, meu irmão, é o seguinte, eu já estou muito tempo com o seu colchão, e eu quero de uma certa forma recompensar pelo tempo que esse colchão seu esteve comigo. Eu vou te comprar um colchão novo. Me diz o valor que vale o seu colchão, que eu vou comprar. Ele me disse o valor, e eu dei o colchão para ele novo. E adivinha? Depois, quando eu passei por ele, a minha consciência não me acusava mais. Então, quando você é desonesto, adolescente, infelizmente, você tem a sua consciência culpada. Quando você é desonesto, a Bíblia diz que você tem vantagens passageiras. Provérbios 21:6 diz bem assim, a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. A Bíblia diz que essa desonestidade, quando você pratica para conseguir alguma coisa, ela vai te dar uma vantagem muito passageira. Você pode até aparentar quando você cola numa prova, quando você não devolve um troco errado, quando você rouba o dinheiro da sua mãe, isso pode aparentar para você uma certa vantagem. Mas a Bíblia diz que isso vai te dar uma vantagem passageira. No final, isso não vai acabar bem. A desonestidade te dá vantagem a curto prazo. A honestidade te dá vantagem a longo prazo. Talvez seus amigos zombem de você, porque você fez uma escolha aparentemente ruim, porque você fez uma escolha correta que é agradável a Deus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, quando você age com honestidade, Deus vai te honrar, você não está perdendo nada. Pode parecer difícil, pode parecer que você vai ter uma vida mais difícil quando você age com honestidade. Pode parecer que você está perdendo, mas honestidade é a coisa certa a fazer. Honestidade faz parte do caráter de Deus e deve fazer parte do seu caráter também. Quando você age com desonestidade, você perde sua confiança. As pessoas não acreditam mais em você. Quando você se torna uma pessoa desonesta, infelizmente, tudo aquilo que você fizer ou falar, você vai perder credibilidade. Deus quer proteger a sua reputação. Ele não quer que você seja uma pessoa que as pessoas não acreditem em você. Já pensou você contar alguma coisa para os seus amigos, os amigos disserem, não, eu não sei se você está falando a verdade, você está mentindo. Será que você se sente bem quando isso acontece? Pode ter certeza que não. Quando você age com desonestidade, infelizmente você perde sua confiança. Agora olha as bênçãos que nós ganhamos, preste atenção. A Bíblia diz que você tem muitas bênçãos quando você decide agir de uma forma correta. A primeira dessas bênçãos a Bíblia fala que o Senhor olha com atenção aos honestos e ouve os seus pedidos. 1 Pedro 3,20 diz bem assim, pois o Senhor olha com atenção as pessoas que são honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra aquelas pessoas que praticam o mal. A segunda benefício que você ganha quando você é honesto é que a honestidade agrada as autoridades. Provérbios 16:13 diz bem assim, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor aos que falam a verdade. A Bíblia diz que aquela liderança, o seu pai, a sua mãe, os seus professores, eles se agradam de você quando você decide agir com honestidade. A Bíblia diz que você vai ter confiança diante das pessoas. 2 Reis 12:15 diz bem assim, não se exigia a prestação de contas de que pagavam aos trabalhadores, pois agiam com honestidade. A Bíblia diz que quando você for fiel no pouco, um outro benefício da honestidade é que quando você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Mateus 25:2 diz bem assim, olha esse versículo, anote aí na sua tela. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito eu vou te colocar. Venha e participe da alegria do Senhor. Agora, Novatins, só para essa mensagem ficar prática para você e você entender exatamente o que eu quero falar sobre agir com honestidade. Eu quero dar aqui 10 dicas bem rápidas para você. Você vai anotar, se você não puder anotar, depois o vídeo vai ficar aí no YouTube para você voltar. Mas, pastor, como é que eu posso praticar honestidade na minha vida? Como é que eu posso ser uma pessoa honesta?
eu quero coisas palpáveis. Eu quero saber como é que eu posso agir com honestidade. Primeiro, devolva o troco correto quando lhe dar o troco errado. Você já teve uma oportunidade de ir em algum lugar e a pessoa passou um troco a mais para você? Aí você diz, cara, isso é bênção de Deus, isso é bênção do Senhor. Não, Deus está testando a sua honestidade ali. Então devolva. Primeira coisa que você deve praticar se você quer viver um viver honesto, se você quer praticar a honestidade na sua vida, é devolver o troco errado devolver o troco certo quando te der o troco errado. Segundo, devolva aquilo que você emprestou dos outros. Você emprestou alguma coisa de alguém ultimamente? Você emprestou alguma coisa de alguém e já está um tempão com você? De repente aquela camisa para cantar no coral, hein? Olha aí. De repente você estava desesperado ali por algum objeto e você emprestou do seu amigo e está há anos. Aquele livro lá da Crônica de Nárnia que você nunca mais devolveu, tá bom? Então pratique isso, devolva. Seja honesto nas pequenas atitudes, por exemplo, não fure fila. Tem uma fila ali para receber alguma coisa, tem a fila da cantina da sua escola. Não dê uma de espertalhão, chegue lá, eu quero participar agora. Eu vou entrar aqui. Não, seja honesto, espere a sua vez. Você gosta que as pessoas furem fila de você? Tenho certeza que não. Então não fure a fila dos outros. Tipo, sua meditação no Nova Teens, seu tio pergunta, fizeram a meditação? Você, meditei. E lá no fundo do seu coração você sabe que você não meditou. Então isso é desonestidade. Fale a coisa correta para ele. Uma outra dica, coloque aí. Quarta dica. Pague o que você deve para os outros. Você emprestou o dinheiro de alguém. Você diz, cara, eu vou te pagar. Por favor, me empreste dinheiro que eu vou te pagar. E você fez uma promessa que você ia devolver o mesmo valor e você estabeleceu um prazo. E até agora você não pagou essa pessoa. E o sino está batendo na sua cabeça. Da consciência pesada. Pague aquilo que você emprestou de outras pessoas. Não esconda a verdade. Uma das formas de você ser honesto é você não esconder a verdade. Talvez você viu uma história, viu uma situação, você conhece uma história, viu uma situação e você é confrontado para que as pessoas digam a verdade para você. Você é confrontado para que você conte a verdade, perdão. E você esconde a verdade com medo de ser penalizado. Você esconde a verdade com medo de não magoar o seu amigo. Você conta fatos alterados para não se prejudicar. Não, isso não é agradável ao coração do Senhor. Uma outra dica para você ser honesto. Seja honesto com as suas falhas. Quando você errar, seja honesto. Diga assim, cara, eu falhei, eu errei. A professora passa um trabalho para você. Ela dá uma semana de prazo. Chega no dia de entregar o trabalho, você diz assim, professor, eu não tive tempo. Você sabe que você teve tempo. Você não considerou prioridade. Diga, professora, eu falhei, professora. Eu priorizei outras coisas, eu passei muito tempo na frente da TV, na frente da televisão. Professora, eu errei. Você tem que ser honesto. Quando você falha, você precisa ser honesto, você precisa falar a verdade. Número 7, não minta em circunstância alguma. Não minta em circunstância alguma. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É o único pecado atribuído paternidade ao diabo. Se você quer anotar, leia aí, depois vai aparecer na tela aí, João 8,44. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você fala a língua do diabo. Quando você mente, você faz a vontade dele. A mentira não faz crescer o seu nariz, como algumas pessoas dizem. A mentira faz você perder a sua confiança. É um dos pecados que Deus detesta. Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, diz bem assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A Bíblia diz que esse pecado Deus detesta, aquela pessoa que infelizmente conta a mentira. O último pecado condenado da Bíblia é a mentira. Apocalipse 22:15 diz bem assim, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e pratiquem a mentira. Uma outra dica, se você quer praticar honestidade na sua vida, não roube. O 8º mandamento da Bíblia diz bem assim, não roubarás. Paulo fala em Efésios 4:28, Paulo diz bem assim, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas próprias
mãos. Então, adolescente, não roube em hipótese alguma. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz bem assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Uma outra dica para você ser honesto: não colhe nas provas. Você vai fazer uma prova, seja honesto. Ganhe uma nota merecida. Não fique depois com a consciência culpada ao saber que você praticou algo errado, né? Tente ser honesto ali. Sabe por quê? Porque futuramente, se você não corrigir esses pequenos atos de desonestidade, você vai ser esses políticos que nós tanto julgamos, que nós tantos odiamos, que nós tanto temos raiva, porque infelizmente eles começaram muito tempo atrás, quando eles eram adolescentes, colando em prova, furando fila. Então, não colhe nas provas. Como eu falei, balança enganosa é abominação ao Senhor. E a 10ª dica para você ser uma pessoa honesta é: não dê uma falsa impressão. Não tente, através do seu comportamento, ludibriar ou enganar uma pessoa. Salmos 11:7 diz bem assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Adolescente, que tal agora você dizer bem assim: cara, eu entendi que eu preciso ser honesto. Eu entendi que eu preciso agradar o coração de Deus nas minhas atitudes. Eu entendi que faz parte do caráter de Deus ser uma pessoa honesta. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele valoriza a honestidade. E você, como filho de Deus, deve valorizar também. Sabe por que honestidade é o certo? Porque Deus diz na sua palavra que honestidade é o certo. Quando você, infelizmente, é desonesto, você sabe que você fica com a consciência culpada, você sabe que você não agiu bem, vem aquela culpa, vem aquele remorso. Que tal você tomar 3 decisões hoje? Que tal você anotar aí no seu papel 3 decisões de como praticar honestidade na sua vida? Que tal você deixar de praticar 3 coisas que você considera desonesto? Que tal você colocar no papel e dizer bem assim: cara, eu não vou mais colar, eu vou devolver as coisas que eu emprestei de alguém. Eu não sei. Você sabe onde você está precisando melhorar a questão da honestidade na sua vida. E Deus sabe também. Será que você hoje está preso, amarrado, não está crescendo espiritualmente? Você está estagnado porque, infelizmente, você sabe que a sua vida não está de acordo com aquilo que Deus diz? Que tal a partir de hoje dizer bem assim: cara, eu vou levar uma vida clara e correta diante de Deus? Eu espero que você aprenda a ser honesto. Eu espero que você tome decisões corretas. E nesse momento eu quero orar. E se você tem alguma coisa para confessar para Deus nesse momento, confesse. Diga: Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essa desonestidade. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela essa mensagem. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu poder. Te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos ser honestos com as nossas vidas, com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento. Ajude-nos a ser tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nos ajude a viver uma vida correta que te agrada. Em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, Nova Teens. Um grande abraço. Decida fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Tchau!